Olá pessoal, saudações a todos. Nesse vídeo de hoje nós vamos entrar na questão da polêmica do retorno às aulas, principalmente na cidade de Salvador, que vai de encontro ao que foi até então pregado pelo governo municipal. Inclusive a PLB está convocando a categoria para que haja um debate mais amplo com relação ao retorno ou não dessas aulas, mesmo com a prefeitura dando direito aos professores a partir de 40 anos se vacinarem. Nós sabemos que tem um período, um prazo para que essas vacinas realmente haja no sistema imunológico, e nenhuma vacina é 100% confiável, como a gente sabe disso, ao menos quem estuda, quem conhece, quem tem um pouquinho de dedicação para se debruçar sobre o assunto. E já vimos casos aí de pessoas que depois da primeira dose, depois da segunda dose, contraíram a doença e vieram até a óbito. Caso Renan Dalzotto, técnico da seleção brasileira masculina, que tomou a primeira dose, ele tem mais de 60 anos, e se contaminou, está entubado pela segunda vez. O Agnaldo Timóteo, que também tomou as duas doses, terminou se contaminando e veio a óbito. Mas a Prefeitura de Salvador, através do seu secretário de Educação, o Marcelo Oliveira, e do atual prefeito, bateram o martelo, definindo que as escolas de Salvador irão retornar a partir da segunda-feira, dia 3, no ensino semipresencial, com salas com no máximo 50% de presença. Um grande problema com relação a isso aí, e uma coisa que já vem debatendo há muito tempo, é que essas crianças, esses adolescentes não vão serem vacinados. Ao menos não tem prognóstico para isso a médio e curto prazo. Um outro ponto é a estrutura das escolas públicas do estado da Bahia. Eu falo a vocês como professor de escola, tanto da rede estadual quanto municipal, onde não há, na maioria das escolas, uma estrutura. Eu creio que essas pessoas que trabalham na Secretaria de Educação, seja municipal ou seja estadual, e seus secretários, eles não conhecem a realidade da escola pública. Talvez conheçam as escolas, aquelas que são inauguradas como polo, onde se coloca um ar-condicionado, se coloca uma quadra bonitinha, uma pintura mais legal, mas a maioria das escolas, principalmente em bairro periférico, esse pessoal não conhece. Ou conhece e faz de conta que não. Algumas escolas das quais eu já passei, não se tem pia para lavar as mãos, não se tem sabonete no banheiro, falta muitas vezes materiais básicos como papel higiênico. A gente sabe que há também uma degradação muito grande desses prédios. Algumas escolas, principalmente no nível municipal, ainda são em casas que são alocadas pela prefeitura. Outras, a estrutura das escolas que foram entregues em 2019, já com uma certa defasagem de estrutura e que apresentaram problemas nessa mesma estrutura, não foram sanados os problemas. E aí o secretário de Educação do município, ele diz o seguinte, que criança pega pouco Covid. Eu quero saber onde foi que ele levantou esse dado, onde foi que ele fez essa pesquisa, quem é o infectologista, ou qual a instituição séria que fez esse levantamento. Tanto é que 69% dos leitos para UTI infantil em Salvador estão ocupados. E a gente sabe que, querendo ou não, essas crianças, se forem contaminadas, serão vetores e serão transmissores da Covid. Até porque muitos moram com avós, com pais com determinada idade ou com algum problema de saúde. Sabemos também que a realidade dos professores da rede, tanto municipal quanto estadual, é bem distinta. Nós temos uma grande maioria acima de 50 anos e que apresenta alguma comorbidade.
seja hipertensão arterial, seja diabetes ou coisa do tipo. E aí o próprio secretário de Educação do município, ele disse que países já retornaram às aulas semipresenciais. Aí comparar Salvador, a realidade de Salvador, com de alguns países de primeiro mundo, como ele citou, Estados Unidos e Europa, é querer negar a realidade. É querer fazer de conta que educação nesse município é realmente levada a sério. E eu digo isso por conhecimento de causa. Eu digo isso porque quando se quer atingir, por exemplo, o IDEB, que a prefeitura busca, são aprovados alunos que muitas vezes não têm condições nenhuma de partir para a série sequencial. Tanto é que durante muito tempo, eu como professor em sala de aula, eu me recusei a participar de conselho de classe por causa disso. Porque precisa atingir o IDEB. Mas atingir o IDEB de que maneira? Com alunos sem condições, que muitas vezes não sabem ou não atingiram o mínimo necessário para ir a uma série sequencial. Além do mais, o secretário disse que 35% dessas crianças e jovens não têm acesso a meio de comunicação com relação à internet e celular. Por que a prefeitura não se preocupou com isso durante esse ano? Já que tinha a intenção de voltar às aulas presenciais em 2021. Por que não se preocupou em resolver esse problema? Vai resolver agora, depois que retorna às aulas? Aí é cinismo, é você querer tapar o sol com peneira. Esse mesmo secretário, ele disse que se não retornar às aulas agora, que nós vamos fadar essas crianças a não ter uma ascensão social futuramente. Mas desde quando as elites desse país, principalmente de Salvador, se preocupou com a ascensão das classes menos favorecidas? Tanto é que o governo que mais deu condições para que o povo buscasse conhecimento foi apedrejado e continua sendo apedrejado até hoje. Que fizeram um impeachment para atender ao capital especulativo e aos grupos políticos, dizendo que a presidente democraticamente eleita, simplesmente pelo fato de ser mulher, não tinha competência para poder assumir o cargo. Então eu nunca vi na história, nem de Salvador, nem desse país, as elites se preocuparem com a educação pública. Porque se preocupasse com a educação pública, as escolas públicas teriam a mesma qualidade com relação à questão estrutural que as escolas particulares. E a gente sabe que isso não existe, isso é uma balela, isso é falácia. E já que eles estão preocupados tanto com relação a essas crianças não sofrerem futuramente pelo fato de não ter uma educação de qualidade, por que não se preocupou com isso antes? Teve um ano para poder se planejar. Porque a pandemia não começou ontem. E aí ele disse que se os professores não retornarem agora, que vão ser 3 anos perdidos. Ele fugiu da escola, não sabe contar? Porque a pandemia foi decretada em 15 de março de 2020. Então nós temos agora um ano. Os professores deixaram de dar aula a partir do dia 18 de março. E durante esse ano inteiro, que foi da gestão passada e mais esse ano dessa gestão, por que não se preocupou em levar essa tecnologia para essas crianças? Então, são coisas que, infelizmente, são faladas para atender determinado grupo econômico, pois há uma pressão muito grande, principalmente por parte dos donos de escola particulares, para que se volte às aulas. Porque escola pública nada mais nada menos é do que depósito de crianças e adolescentes. Que às vezes os pais já têm 3, 4, 5 filhos, e aí diz que não aguenta mais e joga na escola, como se a obrigação do professor em sala de aula fosse ser babá. Então, senhor secretário, a sua fala é falaciosa, a sua fala ela vai de encontro à realidade, e nada mais, nada menos, o senhor está fazendo política, o que a gestão anterior fez, e massacrou bastante a questão dos professores, principalmente os professores contratados por regime de direito administrativos, que foram retirados de sala de aula,
em parceria com o Ministério Público, que sancionou a norma que a Prefeitura colocou, demitindo mais de 1.200 profissionais. Muitos sequer tinham completado um ano de contrato. Então essa desculpa de que está preocupado com as futuras gerações, com a educação da população, isso é só para inglês ver, ou para idiotas e ignorantes acreditarem. Tanto é que a gente gosta tanto das mentiras que a gente continua elegendo os mesmos grupos, as mesmas figuras que dizem que vai mudar a saúde, que vai mudar a educação. Se realmente as elites, se realmente o poder público tivesse interessado em mudar a realidade da escola pública e tivesse preocupado com o futuro dessas crianças que são de periferia e que frequentam a escola pública, daria condições estruturais e condições aos profissionais da área para atuar. Por que eles não colocam seus filhos em escolas públicas, já que estão tão preocupados com a qualidade da escola pública? Então, utilizar da pandemia para fazer campanha, já pensando em 2022, é você negar a ciência, é você querer brincar com a vida das pessoas. Porque não são só os professores, é o pessoal da cozinha, é o pessoal que faz a limpeza, é o pessoal de portaria. Ah, vai vacinar, bacana, mas vai respeitar o tempo dessa vacina ter o seu prazo estabelecido pelos seus fabricantes para que haja uma imunização razoável para que, se esse professor seja contaminado, se esse agente de limpeza ou de portaria ou de cozinha ser contaminado, essa doença seja menos grave? Porque se vocês estão tão preocupados com o futuro dessas crianças, por que não fizeram nada durante mais de 500 anos para que a qualidade da escola pública não decaísse tanto? Pelo contrário, depois do golpe de 64, a escola pública foi literalmente dizimada. Porque para manter o status quo, eu preciso de pessoas que eu possa controlar, que seja pouco ativa politicamente, que seja pouco pensante, que tenha pouco esclarecimento, para que eu possa manter os mesmos grupos e a mesma hegemonia política, econômica e social. Então, senhor secretário Marcelo Oliveira, o senhor utiliza a sua fala para os seus grupos que aplaude o senhor simplesmente por questões de ideologia política. Porque essa desculpa, essa conversa mole de que está preocupada com as futuras gerações, isso é tão verdadeiro quanto a história do nosso país. Que é tão verdadeiro quanto uma cédula de R$3. Então, eu particularmente me coloco aqui contra e quero sim pedir ao secretário de saúde, do município, a garantia de que todos os profissionais da área de educação vão ser vacinados, como disse o secretário de Educação, em 40 dias, e que as escolas terão condições de atender essas crianças, esses adolescentes, oferecendo o mínimo de risco possível. Porque fazer de conta é muito fácil. É muito fácil. E aí ele diz que os professores não podem ficar em casa porque o professor vai para shopping, vai para supermercado. Senhor secretário, o fato de ir para shopping é um direito que assiste qualquer pessoa. E eu acho que qualquer pessoa em sã consciência não vai sair de sua casa para poder ir para a rua no momento onde o próprio ministro da Saúde diz que as variantes que estão aí são muito mais letais e que tem morrido mais gente em 2021 do que em 2020. Então, eu acho que o senhor deveria pensar um pouquinho e buscar informações precisas sobre as suas colocações. E, além de sua fala ser uma fala tendenciosa para atender interesses econômicos e políticos, o senhor não venha para cá me dizer que o senhor está preocupado com o futuro das próximas gerações. Tanto é que
a estrutura da escola pública pensada depois de 64 foi justamente para poder gerar miséria, para gerar ignorância, para se manter o status que está aí. Uma pessoa de classe baixa, para chegar a uma ascensão social, chegar à classe média, segundo os estudos do próprio IPEA, são 9 gerações. Se a gente levar em consideração que cada um vive 80 anos, são 800 anos, praticamente. Então, essa sua conversa é para agradar aqueles que lhe aplaudem. E como eu costumo dizer que miséria é pouca no Brasil, e principalmente em Salvador, quanto mais, infelizmente, para a maioria de quem está no poder, melhor, nós temos ainda o aumento do transporte público. No final desse vídeo eu vou colocar uma filmagem que eu fiz ontem dentro de um dos ônibus da cidade de Salvador. Porque nós temos um serviço de péssima qualidade, muitas linhas retiradas depois da construção do metrô, ônibus lotado. O ex-prefeito, quando ele assumiu a prefeitura na sua primeira gestão, ele disse que no final da sua primeira gestão, todos os ônibus em Salvador estariam rodando no final dos primeiros 4 anos dele de mandato com ar-condicionado. Nós já estamos em 2021 e temos pouco mais de 1/3 da frota modernizada. Aí o Ministério Público, na figura da senhora Rita Torinho, disse que o aumento de passagens está em contrato, realmente está em contrato, eu verifiquei isso, mas que os ônibus ainda não foram entregues devido à questão da pandemia que afetou as empresas. Só afetou somente as empresas, doutora Rita Torinho? E as dezenas de milhares de pessoas que estão desempregadas nesse país. Salvador tem o maior índice de desemprego de todas as capitais. Eu esqueci que vocês não andam de transporte público, porque se andasse de transporte público, talvez quisessem ônibus semelhante à Europa, como vocês geralmente colocam. Então dizer que as empresas podem entregar esses ônibus provavelmente em setembro e aumentar a passagem agora, por que não aumentar a passagem provavelmente em setembro, quando a frota fosse modernizada? Então, aí a gente entende o quanto o poder público realmente se preocupa, se solidariza com a população que anda de transporte público, que frequenta a escola pública. Então, essa é a realidade que muitos querem tapar, querem tapar o sol com a peneira. E o secretário de saúde do município disse que o motivo das grandes filas nos postos de vacinação é porque não tem profissionais suficientes para atender essa grande demanda. Senhor secretário, se o senhor quiser uma lista com 1000 ou mais técnicos de enfermagem que estão prontos para vacinar essas pessoas, eu passo para o senhor. Ao invés de estar contratando empresas que terceirizam 1 a 2 vezes esse serviço, contrato como reda, como vocês fizeram com a questão da CSN. Eu tenho certeza que vai diminuir as filas e nós vamos ter muito mais pessoas desempregadas. Não faça contrato de 1, 2 anos, não. Faça contrato ao menos de 1 ano. Porque os grupos prioritários, segundo o Ministério da Saúde, que disse que seriam vacinados todos até final de maio, já foi prorrogado para final de setembro. E no ritmo que nós estamos vacinando no nosso país, eu acredito que talvez daqui a uns 2 anos a gente possa vacinar a população e ter um pseudo normal. Que voltar ao que era antes, impossível. Principalmente com a pior safra de políticos que nós temos nos últimos anos depois da redemocratização. Porque se antes já era ruim, agora está pior ainda. Mas é por isso que se busca ter uma escola pública de péssima qualidade, com ensino inferior, para que eu possa ter pessoas que não sejam capazes de pensar, não sejam agentes
políticos atuantes, que eu possa enganar com 15 dias de carnaval e 5 dias de Réveillon, onde eu possa colocar, na época das eleições, alguém para poder atender um dia ou 2 dias na semana numa pseudo-associação de moradores e a população vote nessa pessoa como achando que ele seria o salvador da pátria. É por isso que a educação pública nesse país é tratada como artigo de quinta, porque a única coisa que se preocupam com a educação é com os valores que ela distribui, porque a cada R$1 investido em educação nesse país, eu não sei se chega a 50 centavos ao destino final. Então, infelizmente, eu fico aqui com minha repúdia à fala do secretário municipal de Educação da cidade de Salvador, pois retornar às aulas sem toda a classe trabalhadora, isso vai da portaria ao professor, sem estar vacinado, sem estar imunizado, promover uma verdadeira chacina e colocar em risco não só a vida dessas pessoas, quanto de toda uma comunidade que vai sofrer com essa possível contaminação.